aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Outra coisa, o City chegou aos gols naturalmente, não foi naturalmente. Não forçou muito. Não, mas não achei que foi naturalmente. Aí eu já acho Porque que os três primeiros gols do City não é uma construção. Primeiro gol é um erro do Marcelo. Mas é a marcação chute na trave que não dá pra Mas é você. uma construção... Marcação-pressão. Tipo, a né? marcação-pressão do City, que é a mas não é uma reação do construção erro, de jogada, assim, saiu naturalmente. Não, mas... O quarto é, né? O quarto é. O Rodri Pifa. Não, mas assim... Quem pega antes acho Os que- três gols, o primeiro gol, o Marcelo sai jogando errado. O Ake dá um chute, que eu acho que se o Fábio até não vai com a mão trocada na bola, ele consegue até fazer a defesa. A bola pega na trave de uma forma que o Julian Álvares está em condições de finalizar. Né? Então ela pega na trave, o chute foi na trave, poderia ser pra fora. O Fábio poderia pegar, foi na trave, voltou no pé do Julian Álvares. Segundo é um cruzamento do Foden e o Nino bota pra dentro. O terceiro gol, o Samuel Xavier erra, e aí sai o terceiro gol do City, e o quarto gol, sim, aí jogada trabalhada, Mas tudo assim, mais com naturalidade. mas assim, jogada, apesar do apenas o último gol ser jogada trabalhada, tudo Eles isso... estavam trabalhando o tempo Tudo isso todo, é com, assim... O cruzamento do Fogo como vinha de saiu com trabalho naturalidade, também, né? assim, a marcação-pressão do City sobre o Fluminense só não funcionou naqueles 10 minutos que a gente cita que o Fluminense foi muito bem. No restante... Dos do 10 aos até 20 aumentaria minutos. 25. Botaria 25. 10, 15 minutos, vamos botar essa margem de erro. Só nesse período, só nesse intervalo, que a marcação do City, pressão, não funcionou. Depois disso, o Fluminense parecia sem forças. Então, assim... O segundo tempo, principalmente. Tanto que o Marcelo Assim, saiu a partir do no momento início, a partir do momento que o City constrói o seu placar diante dessa dificuldade do Fluminense de sair jogando, eu acho que constrói o placar naturalmente. Concordo que não é aquele mais o Barcelona do Guardiola, que saía, que era só... não tava espremendo a Trabalha a grande. bola, alguém aparece dentro da grande área. maioria dos gols saíam através da toqueira, né, que a gente fala. Agora, é uma característica do City muito forte, que o jogo do City sabe disso, de pressionar o adversário sempre ali, e mas eu vejo sufocar. mais- baixar o nível físico Eu também, vejo cara. mais erros dos jogadores do Fluminense do que a questão da pressão. Mas são erros provocação da pressão. também, né? Você acaba provocando Provocado pela pressão. O Marcelo, por exemplo, no início de jogo, ele tava ali cercado, tinha um buraco no meio, ele viu. Ele tentou virar essa bola pra desafogar. Não conseguiu, quem aparece? Ele já aparece o Ake. O Ake. Livre, já aparece livre. E o que o Ake é? O Ake jogou como lateral hoje. Jogou como lateral. Ele tava no meio. Lateral esquerdo. Ele tava no meio, já caído pelo meio. E aí é que tá o problema. O grande problema lógico, a falha do Marcelo, ela é fundamental pro gol. É a principal causa do gol, né? Do gol do City. Agora, quando o Ake recebe, ele tem um espaço pra trabalhar. O Martinelli e o Felipe Melo estão... O Gigantesco. Ganso e o Porque Martinelli estão chegando o aí. que acontece? Eles estão afundados lá por conta da saída de bola. E aí, na hora de pressionar, já é muito tarde. E aí entra aquela história do Felipe Luiz, que ele contou aqui, né? É De isso aí. concentrar, de né? concentrar Que tá viralizando jogadores agora numa nas parte redes do sociais campo. por causa do que aconteceu. A gente até vai falar sobre isso. Pudesse falar de alguém Agora, também só dentro pra- do campo rapidinho, acho que o Arias também jogou Então, muita o bola. Arias, Enquanto teve pô, condição. Quase fez um gol de física, né? cabeça, né? O Ederson fez uma defesaça, né? No E lance. o John Kennedy entrou bem. Pilhando Muito o jogo, bem. pelo menos. Tava Muito uma hora bem. já. Tava baixando o livre do Fluminense. Eu acho até que ele demorou pra botar o John Kennedy. Também tem uma questão. Acho, Ele voltou no intervalo. tem uma com o questão de time. substituição também, que aí, pô, você tem o Kovacic no banco. Assim. Surreal. Aí depois entra o Guivardiol. Tem o Guardiola, o time. Então, Os jogadores. Eu acho assim, segundo o que a gente tempo, não pode... Eu entendo o fascínio pelo Diniz, que é o que eu tenho, e o ódio ao Diniz. Porque ele é um cara que... A primeira característica boa que ele tem é não passar desapercebido. Então, se ele faz algo diferente. Quem faz algo diferente não passa desapercebido. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai achar ruim isso em todas as áreas aí da vida e tal. Agora, eu acho que, inegavelmente, se ele tem condições de investir numa equipe, vamos supor que ele tem dinheiro na mão pra montar um time e não identificar oportunidades de mercado. Se imaginar o Diniz com esse estilo de jogo, com dinheiro na mão, com ou o melhor time financeiramente falando do Brasil, ou um time com condições de competir na Europa. Eu acho que tem gente pensando isso na Europa hoje. Eu também acho. Eu acho que ele sai desse jogo e eu sempre tive essa dúvida. Você der uma grana, um projeto pra ele iniciar, pra contratar os jogadores que ele tiver, pra chegar com um punch no mercado, mano, eu acho quase inevitável você pensar num espetáculo de futebol. Se ele em 2024 começar bem na seleção,
eu acho que já vai abrir uma porta legal ali até pra janeiro, pras primeiras janelas ali. Imaginar um Diniz com rico no Brasil, ele pode criar um City brasileiro aqui. Acho que são Esse dois... estilo dele. Eu acho que nesse podendo- caso são dois fatores diferentes. Porque, assim, é inegável a capacidade do Fernando Diniz de extrair desses Potencializar jogadores... o time. Desses jogadores que não estão ou não, pelo menos não estavam a primeira prateleira dos jogadores quando qualquer elenco mais caro da América do Sul queira, por exemplo, o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Palmeiras, eles não sondaram o Samuel Xavier, por exemplo, quando o Fluminense o contratou. Eles não sondaram, sei lá, o Keno. Felipe Melo saindo do Palmeiras. Felipe Melo. O Keno tava no Galo, próprio Fábio. machucado. Germancano sai do Vasco em baixa. Na Série Fábio B. sai do Cruzeiro na Série B. Então assim, você tem tudo isso. Cano também Ganso. Ganso A gente encostado sabe no Fluminense. a gente sabe da capacidade do Diniz de extrair. Daí pro Diniz dar o segundo passo, a gente só vai saber se vai capaz de fazer um City brasileiro, ele com o dinheiro e com a maneira de jogar, quando ele tiver. Porque assim, a gente já tem, no caso do futebol brasileiro, vários treinadores que com muito não fizeram tanto e com pouco fizeram muito. Por exemplo, O Renato teve menos de um ano. por exemplo, né? teve Falava menos de um pra mês. caramba do Ele teve Teve um menos de um semestre, ano. né? Agora, não é porque o Flamengo chegou próximo do título da Libertadores contra o Palmeiras lá do jogo no Uruguai que o Renato fazia um grande trabalho pro Flamengo. Não. Porque, assim, chega às vezes numa Mas é teoria... melhor do que Não é melhor do que o Ceni, por exemplo. 80%. Mas é melhor que 80% dos O problema é que ele ficou pouco tempo. Vitor Não, ele Pereira, ficou pouco Paulo tempo. Souza, Mas aí- Sampaoli, mas Mas aí eu acho que o Domi. Renato seja um técnico no nível do Diniz Ele também. não é de goleada, né, eu acho que é Libertadores, diferente. Mas, por exemplo, a gente já viu qual time que jogava mais bola. Não vou nem comparar o 17. O 16 do Grêmio, que ele também chegou no meio da temporada que ganhou a Copa do Brasil, ou o de 21 do Flamengo. Era o do Grêmio. Existem várias variáveis em relação a isso. Agora, uma coisa é o Diniz extrair o melhor de cada jogador ali. Outra coisa é o Diniz montando o elenco. A gente já viu algumas escolhas, não só do Diniz, mas do Fluminense, que a gente fala, por exemplo, o William Bigode. Não foi uma escolha certa. O Felipe Melo foi uma escolha certa. Foi então, antes assim, do Diniz isso aí. Mas aí tem essa escolha em relação a elenco. Eu prefiro esperar o Diniz ter um orçamento compatível para ele poder falar, olha, ele faria um City brasileiro. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.